Olá, no programa de hoje mostraremos o que teve de melhor no Confute, o maior evento B2B da indústria do futebol sul-americano. Uma entrevista exclusiva com uma das maiores advogadas criminalistas do país. Uma conversa sobre saúde e oftalmologia com a médica e empreendedora Luana Campos. E uma viagem para um destino incrível com a jornalista Natália Mantzik. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. A gente começa o programa de hoje com o maior evento B2B da indústria do futebol, o Confute, que esse ano reuniu representantes de todo o país e da América Latina no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estamos no Hotel Grand Hyatt, mais especificamente na Barra da Tijuca, sede da Confute Sudamericana 2024, o maior encontro B2B da indústria do futebol sul-americano. Além das dezenas de estandes, o evento, que aconteceu entre os dias 21 e 23 de agosto deste ano, contou com 10 salas de reuniões para rodadas de negócios. O Thiago dos Passos, por exemplo, CEO da 8 Sport Capital, uma empresa de crédito com sede no Rio, teve a chance de se reunir em particular com o dirigente de um grande clube brasileiro. Nosso propósito, Estela, foi modificar a nossa estratégia do crédito para o capital. Então, a 8 Sport Capital, ela traz ao mercado de esporte e entretenimento soluções de capital, vários tipos de soluções de capital. Os clubes de futebol têm recebíveis valiosos, recebíveis de bilheteria, recebíveis de sócio-torcedor, recebíveis de contrato de patrocínio, recebíveis de cotas de TV, participação, premiações, recebíveis de royalties, de vendas de artigos esportivos, que por sua vez compõem uma gama de créditos esportivos muito valiosa e que muitas vezes eles não têm a noção de que a integração de todos esses recebíveis traz para eles uma capacidade muito grande de linha de crédito. Então nós somos integradores desse tipo de processo e criamos linhas de crédito para desenvolvimento da performance financeira do clube. Segundo ele, o Brasil ainda tem muito campo para esse tipo de negócio, mas o futebol ainda precisa ser visto como uma ponte de desenvolvimento pelo mercado financeiro. O Brasil é um oceano azul, tá? Porém com muitos tsunamis. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o futebol ainda não é visto como uma grande área de conexão com o mercado financeiro, tendo em vista ainda o amadorismo, a falta de processo, a falta de transparência, a falta de informação que o mercado financeiro como um todo ele necessita. A falta de compliance. Perfeitamente, a falta de compliance. Então a gente, por ter também uma experiência de compliance de muitos anos, a gente vai criando esse portfólio junto aos clubes de futebol para que eles possam ter mais acesso ainda ao capital, seja o nosso capital próprio por meio de fundo de investimento ou securitizadora, ou seja também por meio de capital dos parceiros conectados à 8 Sport Capital. E é assim que a gente promove a solução diretamente para os clubes de futebol. Com 2 palcos simultâneos, o evento teve 200 speakers e reuniu os principais players e nomes do futebol sul-americano para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola. A Confute busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol. A advogada desportiva Maria Pessoa veio até aqui para fazer networking e aprender ainda mais sobre esse mercado. O Confute está trazendo muitas novidades esse ano. Já assisti inúmeras palestras sobre inteligência artificial, sobre a tecnologia ajudando no futebol. Está sendo maravilhoso participar do Confute esse ano. Cada dia, cada vez mais conhecimento. O mundo do futebol ele é fascinante. Cada dia ele se transforma, é uma atividade vívida. Então estar no Confute para mim é uma grande honra. Estaremos no próximo
se Deus quiser, em Miami no próximo ano, 2025. O Tiago dos Passos, que teve um stand para promover o trabalho da 8 Sport Capital, também afirmou que vai voltar na próxima edição da Confute. A experiência é maravilhosa. Primeiro que a Confute está se consolidando como uma grande área de levar ao esporte e entretenimento não apenas a questão de business, mas sobretudo a questão de educação, por meio de palestras, capacitação, geração de empregos direto e indireto ao longo dessas feiras, porque são 3 grandes feiras no total. A próxima vai ser em novembro, em Fortaleza. A 8 Sport Capital estará lá. E no ano que vem será em Miami, também estaremos lá, sempre contribuindo com esse processo de crescimento, porque são parceiros nossos. E nós acreditamos também nessa parceria que muito nos honra nesse formato aí de ganha-ganha, vamos dizer assim. Vamos conferir agora os melhores momentos do bate-papo que eu tive com a doutora Rebeca Santos, advogada criminalista, professora universitária e empreendedora. Para os nossos telespectadores entenderem quem é você, quem é a doutora Rebeca Santos, eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas se puder falar um pouquinho de você. Eu sempre brinco que a minha história se mistura com o direito e o direito se mistura com a minha história, porque inclusive os meus pais se conheceram na faculdade de direito. Então não é possível falar da minha existência sem falar de direito por esse motivo. Meus pais se conheceram na faculdade de direito, foram para caminhos muito diferentes. Meu pai é advogado trabalhista, minha mãe concursada, área fiscal. Mas desde sempre eu tive esse crescimento dentro de casa falamos sobre o direito, discutimos o direito, falamos sobre o quanto a gente pode falar sobre coisas, argumentando, aprendendo, discutindo com um olhar crítico sobre aquilo. Eu sou a caçula, somos 3 irmãs, e a mais velha, primeira, foi também para a área do direito. A do meio a gente brinca que é a ovelha negra, mas que ela foi para odontologia, mas que precisava de um equilíbrio em casa. Mas cresci nesse universo de discutir o direito, mas fui a única que foi para a área criminal. Para desespero de muitos. Eu fui a única para a área criminal. E hoje em dia, talvez seja a maior preocupação da minha família, porque acha realmente, tem aquela cultura é uma área perigosa, é uma área corrida, mas eles sabem, eles veem, por exemplo, quando eu estou num seminário, quando eu estou no congresso, quando eu estou palestrando, quando eu dou aula, o quanto eu estou feliz com o que eu faço e o quanto eles precisam abrir mão um pouco dessa preocupação e entender que eu estou em segurança porque eu estou fazendo o que eu gosto e eu estou fazendo da melhor forma possível. É difícil, né? Para mães é difícil. Sim. Mas que eu cresci nesse universo de também almejar a Universidade Federal, porque foram onde meus pais se conheceram, então eu queria estudar lá, onde eles estudaram. E aí eu estudei para isso, eu fiz meu vestibular na Universidade Federal. Universidade Federal da Bahia, para contextualizar. Universidade Federal da Bahia, que foram lá a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, foram onde meus pais se conheceram, eles foram colegas de faculdade. Então eu quis estudar muito lá, então eu sonhei com a mesma faculdade deles, com o mesmo estudo que eles tiveram. E eu até brincava assim, que eu queria saber as notas deles nas matérias, para saber se eu estava próxima, se eu estava distante. Mas cresci nesse universo do direito e é um universo que, graças a Deus, me faz muito feliz todos os dias. Você sonhou com a Universidade Federal da Bahia, mas você sonhou com o direito penal? O direito, na verdade, foi o direito internacional. A ideia inicial, antes da faculdade de Direito, era fazer diplomacia. Era o curso de diplomacia. E como o Instituto Rio Branco ele aprova muitas pessoas que são formadas em Direito, não só em Relações Internacionais, em Economia, eu falei, eu vou fazer Relações Internacionais, mas posso fazer Direito porque o leque se amplia. Mas eu fui com a certeza de que eu ia fazer Instituto Rio Branco, que eu ia ser diplomata. Até eu brinco que a minha primeira aula de Direito Penal, que eu comecei a ter aquele encantamento e que os casos me atraíam de uma maneira lógica. Eu dizia, não, isso faz sentido. Começaram a te envolver. Mas isso faz sentido, isso tem lógica. Até os casos mais absurdos que a gente estuda na faculdade, eu dizia, não, mas isso tem uma lógica aí por trás. Tem um motivo. E aí foi aquele momento que você faz assim, tudo bem, gostei do assunto, achei fácil de estudar, achei compreensível, mas eu lidaria com isso no dia a dia. E aí que a gente começa a desbravar esse mundo. Mas a ideia inicial era o direito internacional. Tanto que eu fui fazer trabalho voluntário fora do país, eu fiz curso de línguas, eu queria
Eu fui para Brasília para aprender sobre o Instituto Rio Branco, para fazer o curso do Instituto Rio Branco, porque a diplomacia era a meta. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Quando você coloca a mão na massa, tudo muda. Hoje em dia parece tão distante, apesar de não estar tão distante esse início de faculdade, mas parece muito distante porque uma pessoa que era muito encantada com o direito internacional, de uma maneira teórica, porque eu não tinha tido a prática do direito internacional, mas eu queria o Instituto Rio Branco. E aí quando eu comecei a fazer a faculdade, a cursar as matérias, aí comecei a ter contato com o direito penal. Aí eu terminei a faculdade fazendo todas as matérias de direito penal que me foram ofertadas, e outras, inclusive, em outras faculdades. Eu fui fazer medicina legal na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, fui fazer psicologia jurídica, fui fazer outras áreas correlatas que eu achava que eram excelentes para a minha área do direito penal. Até porque é uma área muito multidisciplinar, não tem como fugir, o ser humano é muito complexo. A gente precisa entender sempre, quando a gente fala sobre direito penal, a gente precisa entender que a gente está falando sobre pessoas, então a gente está falando sobre sociologia, sobre a sociedade, sobre psicologia. A gente gosta de julgar as motivações das pessoas, só que a gente não entende o que tem por trás de tantas coisas, tantos transtornos, tantos espectros, tantas personalidades. A gente fala sobre isso, a gente quer separar. Ah, tal pessoa é assim e porque eu decidi que é assim. E a gente não estuda, e eu gosto dessa ideia de direito penal é além do jurídico, só do direito. Tanto que meu mestrado é em política social e cidadania. Eu fui para um olhar mais amplo e mais generalizado macro sobre a área. Sim. Qual a sua missão hoje como advogada criminalista, doutora? É uma frase bonita, assim, eu queria derrubar o muro do sistema prisional. Não no sentido de eu quero que todo mundo saia solto, até porque eu não consigo me considerar uma pessoa abolicionista no sentido de acreditar que a gente consegue existir sem prisões. Mas eu quero que a gente consiga discutir. Eu quero que eu como advogada criminalista, sente numa mesa de um restaurante com um amigo de medicina, um amigo de psicologia, um amigo de marketing, um amigo de várias áreas, e a gente consiga discutir sobre o sistema prisional de uma maneira sem tantos preconceitos, sem tantas notícias. Ah, porque eu vi na notícia tal, da informação tal. Porque a gente sabe que, assim como tem muito jornalista existem aqueles que gostam do espetáculo, sim, da cena, que é o que dá o clique, que é o que dá o... E que passam notícias que não são condizentes com a realidade. Uhum. Então eu quero trazer essa discussão para o dia a dia. Porque se afeta a nossa realidade, por que a gente não vai discutir algo? A gente só vai discutir quando acontece? Ah, só vamos discutir o crime quando é um crime de grande repercussão, um caso assim que mobiliza a sociedade, um caso de grande repercussão, aí a gente vai discutir. Ah, o que você acha sobre a sentença de não sei quem? O que você acha sobre o caso tal? Aí a gente discute. Mas no resto dos dias a gente esquece desse assunto. E eu quero trazer isso para a realidade. Vamos falar sobre isso? Vamos discordar, vamos concordar, vamos pensar. Sim. Mas principalmente vamos aprender a entender o que a gente está discutindo. Sem dúvida. E para falar sobre isso, você faz parte de vários grupos, além de estar na academia, né, na universidade, agora você está numa universidade particular, não é, doutora? Isso. Além de estar na universidade, de ter o seu escritório, onde mais você atua? É uma lista boa, mas é uma lista que eu me orgulho. Eu sou do Departamento de Sistema Prisional do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, então a gente discute isso em escala nacional. No IBADPP também, que é o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, também faço parte, sou conselho consultivo do IBADPP. Estou no patronato de presos egressos, sou advogada monitora, eu presto serviço voluntário dentro da unidade prisional para auxílio de pessoas presas que não têm contato assim, frequente com o defensor, que não conseguem pagar com advogado. Aí vem áreas de estudo, eu faço parte do CECRIM, que é um centro de ciências criminais que estuda as ciências criminais, que discute as ciências criminais de outras formas. E aí, na própria OAB também, que é o órgão de classe, além da comissão de prerrogativas, que cuida dos direitos e deveres dos advogados e do sistema jurídico, eu faço parte da comissão de ciências criminais e da comissão do sistema prisional. E na comissão de sistema prisional, a gente adentra nas unidades de todo o estado para verificar condições, para verificar como o sistema funciona, porque o Brasil, muita gente não sabe, o Brasil já sofreu sanções por causa do sistema prisional, em escala internacional, por causa dos direitos humanos. O estado de coisas inconstitucional é um tema amplo, que está no meu mestrado, mas, em resumo, é a ideia de que o sistema prisional não cumpre o papel que ele se propõe a ser. Isso internacionalmente é entendido.
E às vezes a gente não entende isso na escala local. A gente discute que internacionalmente o sistema prisional ele não regenera pessoas, ele não reabilita pessoas, ele não ressocializa pessoas, e que a gente quer manter um sistema que é naturalmente falido. Sim. Mas a gente quer manter isso, a gente precisa discutir, só que a gente não quer, porque a gente só precisa discutir quando isso chega na nossa porta, quando o medo tá ali com a gente, ou quando não tem outro jeito mais como discutir. É algo que tá parte da vida das A pessoas. gente não é não é uma temática que está nas mesas de bar, nos restaurantes, não é um assunto que se pega. Até porque não é muito agradável falar Não sobre é, isso. E normalmente a ideia é um ponto de vista um tanto quanto punitivista. Quando você Sim. fala sobre isso, tem que prender mesmo, tem que Sim. fazer, enfim, não é uma discussão de deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu olhar isso de uma maneira mais ampla. Sem dúvida. Agora o assunto é saúde. Sobre isso eu conversei com a médica Luana Campos, referência em oftalmologia e empreendedora. Bom, doutora, vamos começar falando sobre você e sobre a sua motivação para escolher a sua profissão e mais especificamente a sua especialidade. Vamos sim. Então, a escolha da profissão é algo assim muito sério e é algo que a gente escolhe muito jovem, né? Muito imaturo. Então, eu tive a ajuda, né, dos meus pais nessa época de escolha de profissão, que foi... Eu estava em dúvida entre 3 profissões, na verdade. Então, o que que eu pensei? O que que eles me falaram? Você deve escolher uma profissão em que você consiga uma boa remuneração, que você faça o que goste, que você seja dona da sua própria agenda, que você tenha uma liberdade e uma agenda ideal, né? Então, a medicina, ela engloba, a gente tem vários campos da medicina, e engloba todos esses parâmetros. E foi por aí que eu escolhi a medicina. Muito bom. Então foi por influência da família. Influência da família. Meu pai também é médico, ele é otorrinolaringologista, e eu cresci vendo aquele dia a dia dele. Inclusive, você começou estudando para ser otorrino, certo? Exatamente. Depois da minha faculdade, eu ia seguir a carreira dele de otorrinolaringologia, mas meu desejo era muito ficar em Goiânia, que é muito perto da minha cidade. E na época tinha apenas uma vaga, tudo na medicina é muito concorrido, né? Apenas uma vaga para otorrino em Goiânia. E no primeiro ano eu prestei e não passei. E aí tinha uma amiga minha que fez faculdade comigo, que já tinha começado a oftalmologia, e me falou muito bem da área. Falou, não, Luana, vamos mudar, vamos fazer oftalmologia, temos mais vagas, então maior probabilidade de ficar em Goiânia. E aí eu resolvi mudar. Graças a Deus, que eu amo oftalmologia. Que bom, uma apaixonada aí pela área que Isso. escolheu. E como é empreender na medicina, doutora? É fácil? E a gente pode dizer que o médico sempre tem um quê de empreendedor? Sim, o médico tem que ter um quê de empreendedor, né? Então, a medicina, ela não fica ali só dentro do consultório, né? Hoje em dia, a gente precisa ir além, né? Então, hoje em dia, a gente precisa estar nas redes, nós precisamos estudar, nós precisamos sempre nos atualizar. Então, isso tudo engloba esse quê de empreendedorismo. Sem dúvida. E atualmente você tem uma clínica na sua cidade. Sim, eu tenho uma clínica, a clínica é muito antiga, é uma das primeiras clínicas na minha cidade, né, a Rio Clínica. Já estamos lá há quase 40 anos. Foi fundada pelo meu pai e pelo meu padrinho, que foram os primeiros, na época era otorrinolaringologia e oftalmologia juntos, né? Então, foi os primeiros a fundarem lá a clínica. Então, com o passar do tempo, foram havendo modificações, né? Nos últimos anos, nós reformamos toda a clínica, todos os consultórios. Então, a gente vai evoluindo cada vez mais para uma melhoria nossa e para os nossos pacientes. Sim. Doutora, o que mudou desde que você entrou na clínica, depois que você se formou? O que mudou do ponto de vista de tecnologia, principalmente? Que acho que esse é um ponto crucial para a sua especialidade, né? Sim, a tecnologia está junto da minha área, né? Então, isso é o que, vamos dizer, é o futuro da área, né? Então, o futuro da oculoplástica. Nós não só operamos hoje em dia, a gente tem esse adendo de juntar a cirurgia com tecnologia, para a gente obter melhores resultados para os pacientes. Doutora, explica pra gente o que é oculoplastia, uma palavra que não faz parte aí do nosso dia a dia. Exatamente. Então, a oculoplástica, o que ela inclui? Ela inclui essas áreas em volta do olho, a área periocular, que são pálpebras, vias lacrimais e órbita, né? Então, depois da oftalmologia, nós temos essa subespecialidade
da oculoplástica. E você é especialista nisso, você estudou na Califórnia. Como é que foi esse capítulo da sua vida? Exatamente. O que que eu fiz? Depois dos 3 anos de residência médica, eu fiz mais 2 anos da oculoplástica na Federal de Goiás. E eu sempre fui muito de estudar, de ir em congressos. E em um desses congressos, a gente teve uma aula com o Dr. Tal, que é uma referência lá na Califórnia. E no final da palestra dele, ele falou assim: olha, eu estou aberto a receber vocês. Quem quiser ir para lá, ficar comigo no meu dia a dia, ver minhas cirurgias, podem ir, eu vou receber vocês com o maior carinho. Eu falei, eu vou. Falei, eu quero ir, eu vou. Então, eu terminei minha oculoplástica em 2018 e em 2019, no começo do ano, eu fui para lá ficar um tempo com ele, né? Eu fui fazer parte do dia a dia, vi muitas cirurgias e foi muito legal. Nossa, e estudar é premissa básica para você ser médico, né? Quantos cursos você faz por ano, geralmente? E como é que é essa sua rotina, né? Porque eu sei também que você é mãe, que você é empresária. Como é que você faz? Exatamente, eu acho que na medicina nós não devemos parar de estudar nunca, né? Então eu faço muitos cursos por ano, né? Eu faço cerca de 3 a 4, 5, depende muito, 5 cursos ao ano, para me manter sempre atualizada. Nós, médicos e cirurgiões, sabemos que a medicina está assim em constante evolução. Então muda técnica cirúrgica, muda protocolos, muda uma tecnologia nova, né? Então tudo isso a gente tem a favor dos nossos pacientes. Né? Então, estar ali antenada, estar, vamos dizer, atualizada, né? Isso nos ajuda muito até a ter uma relação médico-paciente de confiança. Então, se você passa ali um ar de confiança e de cuidado. É verdade, até né? porque mexer com as pálpebras não é fácil, a gente vê muita plástica aí que não é muito bem feita e aí a pessoa fica com aquela cara de susto, né? Exatamente. Então, a cirurgia plástica ocular, em primeiro lugar, nós temos que lembrar da saúde ocular, né? Depois da estética. Então, tem alguns pacientes que chegam e falam assim, doutora, pode tirar tudo, eu quero que tire tudo essas peles. Não é bem assim, né? Então, a gente tem na pálpebra tudo em milímetros, né? Nós temos os milímetros que podemos tirar para a gente não prejudicar a saúde ocular, que a pálpebra é uma proteção para os nossos olhos, né? Que é um órgão muito nobre. Sim. Então, é bem delicado. Sim, tudo tem uma função no corpo humano, afinal, né? Exatamente. A estética às vezes acaba ditando aí as decisões das pessoas, mas é sempre bom buscar um especialista como você, né? Uma pessoa que estuda, que se atualiza, acho que isso é essencial, né, doutora? Exatamente. Tem algum caso que você queira dividir aqui com a gente, sem citar nomes por questões éticas, mas que tenha transformado a vida do seu paciente? Tem, assim, como a gente mexe muito com a autoimagem, com o autocuidado, com a autoestima do paciente, então tem alguns que chegam, assim, que tem aquele excesso de pele, que tem bolsas de gordura, então que se olham no espelho e que não gostam daquilo, querem mudar. E entram mais cabisbaixo, não conversa tanto, não sorri tanto, né? Então, depois, assim, que a gente passa aquele período de pós-operatório, que é um período mais delicado, que a gente tem que ter paciência para ter um resultado final. Então, quando a pessoa volta e abre a porta e fala um bom dia, que você vê que você conseguiu mudar aquela pessoa para uma pessoa mais feliz, mais autoconfiante, é muito satisfatório, né? Então, eu tenho alguns casos, assim, de pacientes que até comento com minha secretária, nossa, como ela mudou, né? Então, a gente fica muito feliz. Rejuvenesce. Isso. Dá uma leveza para a vida da pessoa, Exatamente. Né, e provavelmente também melhora a visão, ou não, eu estou errada? Melhora a visão também. Porque há certos tipos de caso em que o excesso de pele é tão grande que acaba prejudicando, assim, o campo de visão. Os pacientes falam, eu tô vendo uma sombra, né? Então, quando a gente libera aqui, melhora o campo de visão. Então, é bem legal. É um trabalho muito importante, doutora. Isso. Parabéns. Obrigada. Como é ser médica e empresária ao mesmo tempo? Quais são os desafios do dia a dia? Estela, eu acho que nós precisamos, acho que tem 2 respostas para essa pergunta. A gestão de tempo e uma rede de apoio. Muito bom. Né? Por quê? Porque
todos nós queremos um tempo de qualidade, né? Então, o que que eu costumo fazer? Eu costumo preparar a minha semana e o meu dia. Eu tenho um cronograma do que eu preciso e que eu tenho que fazer. É claro que às vezes não sai como planejado, né? Mas eu tento seguir à risca aquilo. Eu tento delegar funções menos importantes, não procrastinar, né? Eu tenho uma secretária que me ajuda muito e fazer exercícios físicos também é muito importante. Eu acordo muito cedo porque já melhora o seu dia a dia, né? Sem dúvida. E por outro lado, como eu tenho filhas, né, são pequenas, minhas meninas, eu tenho uma rede de apoio muito importante, que é a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas babás, né, que me ajudam muito nessa fase aí da minha vida. Então, fazer essa gestão de tempo e ter uma rede de apoio, eu acho que me ajuda muito a seguir em frente. Cuidar do corpo e da alimentação é fundamental para quem empreende. Sobre isso, eu conversei com a doutora Tatiana Estevanato, nutricionista esportiva, referência no assunto. Vamos ver. Por que você decidiu escolher a nutrição para se dedicar? Tatiane é uma mulher batalhadora, idealizadora, sonhadora, sonha e faz de tudo para realizar o sonho. E eu escolhi a nutrição porque eu vivi na pele a transformação que a nutrição fez na minha vida e a qualidade de vida que eu quero ter futuramente. Para viver bem, para ter uma boa vida, a nutrição é essencial. Sim, você tem 2 filhos, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, ela estava me contando uma história fantástica, seus filhos são esportistas. Sim, sempre fizeram esporte, eu sempre priorizei que eles fizessem esporte desde cedo, para que não ficassem com tempo ocioso. Eu sei que o esporte cria uma disciplina que outras situações não criariam, então eu quis que eles fizessem esporte desde cedo. E aí você seguiu para nutrição esportiva. E aí foi que eu segui para nutrição esportiva, me encontrei na nutrição esportiva, é uma área que eu gosto bastante. Explica pra gente como funciona, como é seu primeiro atendimento, o que você prioriza e qual a diferença da nutrição para nutrição esportiva, o que você observa numa pessoa? A nutrição, ela tem várias áreas, vários segmentos. A nutrição esportiva, ela pega a parte mais de quem pratica atividade física, seja um atleta profissional ou um atleta amador. A gente tem que trabalhar em cima do objetivo do atleta, se é desempenho, se é força muscular. E isso é um conjunto de situações que a gente faz a gente aborda durante a consulta para que o atleta alcance o seu objetivo. Qual é a maior dificuldade das pessoas, doutora, quando elas começam uma dieta? Dificuldade de seguir a dieta, de ter disciplina, de focar no objetivo, de ter ajuda de pessoas que estão por perto. Então isso é algo que, se a pessoa não treinar a sua mente para ter uma disciplina, para querer fazer acontecer, aí ela encontra bastante dificuldade pelo caminho. Para você, quando você começou a sua dieta, antes de se formar em nutrição, como é que foi? Não foi fácil, eu decidi, um dia eu acordei, resolvi que ali eu iria começar a mudar minha vida, algo que já estava me incomodando, e pedi ajuda dos meus familiares, falei, vamos caminhar juntos, vocês vão comigo? Mudei minha dieta, foquei todos os dias pensando no resultado que eu poderia ter, o objetivo que eu queria alcançar, e fui levando até nunca mais voltar ao que eu era antes. E aí você decidiu, então, seguir sua vida e se formar em nutrição? Sim, porque eu vi que a nutrição era fundamental para essa transformação na vida das pessoas, sendo atleta ou não sendo atleta. No geral, todo mundo precisa ter uma qualidade boa de vida. E a nutrição é o pilar, é a base para isso. A nutrição tira as pessoas daquele modo automático de vida. Tira a pessoa da zona de conforto. Ele faz com que você queira se superar todos os dias. Mas precisa de disciplina, igual Muito. no esporte. Muito, porque a disciplina é quem faz você chegar no seu objetivo. Muitas vezes a gente não vai ter motivação, você não acorda motivado todos os dias. Então a disciplina te leva onde a motivação não te leva.
Muito bom, essa frase é ótima, doutora. Sim. Difícil colocar em prática, né? Sim, muito difícil. E esse suporte, né? Como que é o seu suporte profissional? Como é que você incentiva os seus pacientes? O meu suporte, a minha consulta começa já antes mesmo do paciente passar comigo. Então, eu peço que o paciente preencha um formulário, um pré-cadastro, né? Para que ele me conte qual o objetivo, quem é, qual a rotina dele, para que eu possa conhecê-lo mais profundamente. Peço que me envie os exames de sangue, porque eu preciso saber como está a parte, né, dos exames laboratoriais daquele paciente, para que eu já chegue na consulta sabendo como eu vou abordar aquele paciente, qual estratégia que eu vou usar. Então, esse é um diferencial da minha consulta. Eu começo antes. Eu priorizo o antes. Então, chegando na consulta, eu vou ter um tempo maior para conversar, para o paciente se abrir, para me contar, para a gente conversar, bater um papo, para que ele se sinta acolhido, né? A consulta é para que eu possa escutá-lo, ouvir quais são os seus desejos, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar. É uma anamnese da vida inteira. É uma anamnese da vida inteira, praticamente. Muitos se abrem, desabafam, né? A alimentação está ligado muitas vezes com a parte das nossas emoções. Se a gente está feliz, a gente come. Se a gente está triste, a gente come. Se a gente não dorme, a gente come. E tudo que tem pela frente, né? Sem raciocinar. Tudo que tem, sem raciocinar, no automático. A gente não tem aquela percepção, né? E a percepção a gente vai criando com o hábito. A gente molda, a gente educa a nossa mente, nosso organismo, e isso faz com que a gente consiga ser algo sustentável. Sim, tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho, aos poucos. E aceitando os erros do dia a dia aceitando também, né? os erros. Deslizes. Errei, deslizei, não tem problema, no dia seguinte eu volto. Essa é a consciência que a pessoa tem que ter. Muitas vezes você erra hoje e desiste. Eu errei, não vou conseguir, joguei tudo pro ar. E não é assim. Geralmente é o perfeccionista, o perfil da pessoa perfeccionista. Exato, que não aceita errar. Não aceita errar, ele quer o resultado para ontem. E não é assim. A gente tem que ir construindo, criando um novo hábito, né? Nosso organismo é adaptável. Então, é aos poucos. Bem, como você falou, tijolinho por tijolinho. Errou, levanta. Caiu, volta. Não tem problema. O importante é não desistir, porque no final vai ser gratificante. Então, eu sempre falo, não desista. Não para pela metade, continua. E o ambiente, as pessoas com quem a gente convive são muito importantes. Muito. O que você diria para uma família que tem alguém que esteja fazendo dieta? Uma família com um membro, né, que esteja ali tentando emagrecer? A família é fundamental para o sucesso daquela pessoa. Porque é o ambiente que você vive. Não adianta mudar. Vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais doloroso. Quando a família caminha junto, quando todos estão se ajudando, se apoiando, dificilmente não vai ter sucesso. Dificilmente aquela pessoa não vai conseguir. Porque todos, você muda o hábito de uma casa, você muda o hábito de uma família. Primeiro que tomar uma decisão vai resultar e refletir na vida de todos os outros dentro daquela casa. Então é primordial a ajuda, o companheirismo. E quando você vê que a pessoa está triste, a pessoa está com dificuldade, dá uma força, dá uma palavra para ela, incentiva, fala que ela vai conseguir. Palavra tem poder. Então é fundamental que você ouça, você vai conseguir. Que você acolha, que você incentive. Que você acolha. Exato. Você viveu isso na sua família e decidiu fazer uma transição de carreira absoluta. Sim. E você começou usando as redes sociais, verdade? Você Verdade. me contou isso aqui nos bastidores, queria que você dividisse aqui com quem está ouvindo, com quem está assistindo o nosso podcast. Verdade. Quando eu senti a necessidade de ajudar os meus filhos na parte da alimentação, eu comecei a pesquisar. Primeiro fui no Google, aí eu entrava no site de algum profissional da área da saúde, nutricionista, médico, até fisioterapeuta. Eu pesquisava tudo o que eu pudesse acrescentar de informações para que eu pudesse ajudá-los. Então, o que eu fiz? Eu entrava, pesquisava, se era um assunto muito pertinente, que eu gostasse daquele assunto, automaticamente eu passava a seguir aquela pessoa no Instagram.
E aí, com isso, eu fui consumindo muita coisa, usei as redes sociais para me acrescentar informações preciosas que fizeram toda a diferença lá no início, que me incentivaram a procurar a faculdade e me especializar na nutrição. Então, eu deixei de consumir assuntos que não estavam me acrescentando, que estavam fazendo eu perder meu tempo para consumir informações, assunto, pessoas, conteúdos de pessoas que realmente estavam me acrescentando naquele momento que eu tanto precisei de informação. Edificantes, Me valiosos. edificando, exatamente. Foram informações muito boas, essenciais. Eu sempre falo para, assim, se eu puder dar um conselho, se você pensa em ir para uma área, começa a seguir pessoas daquela área. Para você ir aprendendo, para você já começar com um passo na frente, para você estar à frente de outro. Então isso foi muito bom para mim, porque eu já comecei a faculdade já sabendo muita coisa. Esse é o lado maravilhoso da internet, quando você sabe usar, você não fica vendo besteira, Você né? tem que saber usar. A internet está ali para você consumir conteúdo que vá te acrescentar, que vá fazer diferença na tua vida. E não perder tempo com bobagens, porque o tempo está passando e você não está trazendo nada de bom para si. Concordo plenamente, plenamente. E como você utiliza a nutrição para transformar também a parte emocional dos seus pacientes? Porque a gente pode dizer isso, que a nutrição ela é capaz de transformar até essa parte psicológica Com da pessoa? certeza, com certeza. A gente pode dar um exemplo fácil, a estética. Sim. Você não está se sentindo bem, você está triste porque não entra naquela roupa, você quer usar e você não consegue, não sabe por onde, e a nutrição vai fazer essa diferença na sua vida. A nutrição vai te transformar para que você consiga usar aquela roupa que você tanto gosta. Então, uma das partes que mexe com a emoção das mulheres é a parte estética. Você caber naquela calça. Você quer se olhar, você quer estar bonita. E quem vai te trazer isso? Quem vai te trazer aquela parte estética que você deseja? A nutrição, a sua alimentação. Não é só o treino, não adianta treinar e comer Não, tudo errado. é um complementa o outro. Eu posso dizer que 80% vem da tua alimentação. Os outros 20% é a tua atividade física. Uhum. A gente pode falar também de um atleta, né, que precisa ter força ali para fazer determinado exercício, e aí entra a suplementação. Sim, uma das vezes que eu mais me empolguei quando eu estava pesquisando sobre alimentação foi porque eu assistia, vou dar o exemplo do meu filho mais velho, eu assistia um jogo dele e a gente sabia que o potencial dele de explosão, de corrida, difícil alguém alcançá-lo em quadra. E aí eu pensava, tinha dia que ele estava cansado. O que eu poderia dar para ele? Para esse cansaço, para melhorar o desempenho dele na quadra. E aí eu pesquisava, tá, então o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Ótimo. Então é o carboidrato que ele vai comer antes de um jogo. Então eu fazia todo o esquema lá para que ele tivesse a alimentação perfeita para o desempenho dele. Chegava na hora do jogo, não tinha aquele cansaço. E aí eu pensava, acertei. Então, realmente, é esse substrato que um atleta precisa para o seu desempenho. Então, tá, agora o pós-treino, aquela dor muscular, aquela fadiga extrema. Então, aí a gente vai priorizar uma proteína. A gente vai entrar com uma suplementação de creatina. Mas não é qualquer proteína, justamente. Não, é uma ótima proteína. Uma proteína de valor biológico bom, né? Um frango, um whey protein, de repente. Então, assim, você vai moldando de acordo com a rotina da pessoa, com os gostos da pessoa, com o que ela faz. É muito individual. Qual proteína eu vou usar, o que eu vou te dar. Então, assim, e a suplementação é um complemento disso tudo. Então, tudo que eu fui aplicando, eu fui vendo resultado. Então, isso foi o start, assim, para eu entender que realmente um atleta, para ele alcançar o seu objetivo, ele precisa de uma boa alimentação. Alimentação é tudo, né? Alimentação Na vida é de tudo. uma pessoa, acredito muito nisso. Sendo atleta ou não, falando no geral, para tudo. A alimentação é a base. Influencia nos hormônios, no humor, na parte psicológica. Agora eu te convido para viajar com a gente, com a jornalista Natália Mantzik, para um destino surpreendente. Vamos ver na reportagem.
Estamos em Dubrovnik, a cidade mais visitada da Croácia na região dos Balcãs. De janeiro até agora, segundo números oficiais do país, Dubrovnik foi procurada por 1 milhão de turistas. E esse número deve chegar a 3 milhões no fim de 2023. Dubrovnik está inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco justamente por isso. Essas construções medievais, tem as igrejas renascentistas, barrocas, e é uma das cidades medievais mais bem preservadas de toda a Europa. Realmente não tem paisagem como a daqui de Dubrovnik, né? A gente caminha pelas muralhas que cercam, né, toda essa cidade medieval aqui. As muralhas, elas foram construídas desde o século XI, desde o ano 1000, foram completadas no ano de 1500, mais ou menos, né, no século XVI. E a gente vai vendo sempre, de um lado, o mar Adriático, super azul, e do outro, essa cidade aqui medieval, né? Dubrovnik, aliás, foi um importante centro comercial marítimo, rivalizava com Veneza, então aqui realmente tem muita influência italiana, né? A gente vê sorveterias, mesmo a língua, né? A arquitetura também. No século XIV, época da hanseníase, Dubrovnik foi o primeiro porto do Mediterrâneo a isolar pessoas, animais e mercadorias que chegavam por mar ou por terra de áreas infectadas. A cidade croata aprovou uma lei inovadora para a época. Para impedir a propagação da pandemia, todos os navios e caravanas que chegassem de áreas infectadas deveriam se submeter a um isolamento de 30 dias do lado de fora das muralhas para desinfecção. E hoje, uma das principais atrações de Dubrovnik é justamente o passeio sobre as muralhas. Vocês estão vendo essa escadaria aqui que eu tô altíssima, na verdade eu já tô no meio delas, né? Essa aqui é a principal atração de Dubrovnik, que é caminhar pelas muralhas da cidade antiga. Essas muralhas foram feitas entre os séculos 11 e 17, custa 35 € para entrar aqui, para subir e caminhar, e leva mais ou menos umas 2h30 para dar toda a volta, mas você não é obrigado, né, a dar toda a volta nas muralhas, você pode voltar, só que só pode sair uma vez delas, hein? Outra cidade de tirar o fôlego na Croácia é Zadar, considerada a cidade mais antiga do país, com registros de existência desde o século IX a.C., seu passado inclui diversas invasões: impérios romano e bizantino, República de Veneza, Império Otomano, Império Austríaco e Itália, além de ter sido parte da República da Iugoslávia. Zadar é a base do Parque Nacional Plitvice, que reúne centenas de lagos e cachoeiras deslumbrantes. Mas um dos pontos altos da cidade é esse órgão do mar. São 35 tubos ligados a um canal central de serviços que impulsionam o ar por meio das ondas do mar Adriático, gerando uma música única, do que deve ser um dos mais belos e inusitados instrumentos já criados. Vocês já viram um instrumento musical tocado pelas ondas do mar? Ó, é isso que está acontecendo aqui onde eu tô, em Zadar, na Croácia. Eu tô no órgão do mar. O que acontece? É realmente isso. Foi criado esse órgão que é tocado conforme as ondas do mar. Tem 35 tubos aqui embaixo e conforme, né, as ondas vão se formando, forma o ar que entra nesses tubos e o som ele sai por aqui, tem alguns buracos aqui nessas pedras onde o pessoal fica sentado. E antes de ir embora, eu te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. Eu vou repetir, @Viver e Empreender TV. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!